Amigos, é importante a gente reconhecer a diferença entre um ato político e um fato político. O fato político é aquelas situações que realmente estão ocorrendo numa nação e que vão fazer as mudanças políticas, econômicas, sociais de uma nação. Isso é um fato político. Atos políticos são meras manifestações, discursos, palanques, comentários das televisões comunistas. Então, isso são só atos políticos, que realmente não mudam a história de uma nação. O que muda a história de uma nação são a gente saber observar os fatos políticos. Então, é muito importante, por exemplo, a diferença entre um ato político e um fato político. Um ato político foi o general Mourão dizer que o Exército iria auditar as urnas eletrônicas. E o general Pujol falou que isso aí não é verdade, que o Exército não foi convocado nem intimado para auditar as urnas eletrônicas. Isso é um fato político. Isso é um fato político. Por exemplo, essas manifestações lá do Movimento Sem Terra, ontem e hoje, já há 4, 5 dias caminhando pelas ruas, isso é um mero fato político, não é um ato político. O ato político, analisando agora o Brasil, um ato político real, política social, política econômica, política de segurança, é que toda a população não quer eleições, toda a população quer uma intervenção militar, toda a população detesta os políticos e toda a população está triste, está humilhada com esse desgoverno, com a falta de segurança. Isso é um fato político. São os fatos políticos que mudam uma nação, que fazem as coisas realmente acontecerem. Já estão acontecendo. Por exemplo, a visita do vice-presidente americano Mike Pence, 2 meses atrás, agora, do general-chefe das Forças da Segurança Nacional Americana, chamado general Cachorro Louco, né? Que de louco ele não tem nada. Ele é um bravo, honrado militar. Esse sim. Nós queremos militares assim no Brasil. Chega de cheiro... queremos mais desses cachorros loucos aqui. Nós não queremos militares vira-lata, não. Militarzinho preocupadinho em se aposentar, preocupadinho em arranjar um empreguinho ali, preocupadinho em alguma coisa. Nós temos que ter agora das nossas Forças Armadas honra, dignidade, pátria, dever e glória. 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 O Brasil não pode continuar sendo assim. Nós somos um dos 3 países mais ricos do mundo e há 200 anos vivemos como se fôssemos um país pobre, porque roubam tudo, roubam absolutamente tudo. Um outro fato político. Fato político foi quando o Dalcioro falou lá na Band, do Foro de São Paulo, da Ursal, e a gente sabe que é crime uma organização fora do Brasil controlar a política interna aqui dentro do Brasil. Isso está provado que eles controlam pelos próprios dirigentes do Foro de São Paulo, que é um mero apêndice lá da Internacional Comunista. O outro fato político importante é o senador Álvaro Dias, quando falou que o Brasil gasta mais em segurança pública do que 37 países mais ricos do mundo, incluindo os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a China, a Rússia. Então, ele falou do roubo total e monstro lá em Brasília. Então, isso é um fato político. Os jornalistas sabem disso, só que eles não querem dar atenção, não querem nem dizer se ele mentiu ou não. Porque se disser que mentiu, ele vai ser penalizado. Se disser que não mentiu, as instituições que deveriam controlar isso, que inclui aí o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Receita Federal, os políticos, os congressistas, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, até o STJ. Então, meus amigos, isso é um fato político que aconteceu. Isso é um fato político fortíssimo, que queiramos ou não, nós vamos acabar conseguindo entender a gravidade desse fato político. Mas o fato político mais importante é o que está acontecendo e vai mudar o Brasil, é as manifestações da população. Inclusive, a Rede Globo foi infeliz quando ela pediu para falar assim, fala o Brasil que você quer para o futuro. Todos falam da corrupção, todos falam do desmando dos políticos, todos falam da bagunça que está o Brasil,
todos falam. Então, é um fato político nacional, do povo. Cada cidadãozinho do Brasil, nós somos muitos, nós somos 210 milhões de brasileiros, o Brasil é muito grande, é muito poderoso, e o Brasil é rico, o Brasil é riquíssimo, e é lindo. Então, nós que moramos aqui no Brasil, nós, o povo, queremos e exigimos agora uma mudança. Quebrou esse sistema que está aí. Isso é um fato real, quebrou, está rachado. Rachado não dá mais para soldar, não dá mais para colar. Por exemplo, outro fato político importantíssimo. O futuro presidente do Brasil, se ocorrer eleição, já foi decidido pelos comunistas que estão no poder, pelo Foro de São Paulo. Então, todos esses outros atos políticos de campanha é mera ilusão. A gente sabe que o futuro presidente do Brasil já está decidido, já foi escolhido há meio ano atrás, talvez por 10 pessoas, 15 pessoas. É isso aí, amigos. Então, é legal a gente se entender disso, a diferença de um mero ato político, que é uma publicidade, uma propaganda, e um mero fato político. Um abraço, pessoal. Boa sorte. Por favor, compartilhem. E eu sugiro para a nossa tropa não assistirem, não se informarem mais sobre política, porque são meros fatos políticos. As televisões são totalmente comunizadas. Os jornalistas falam para enganar os senhores. Então, se os senhores querem sair da casquinha e querem ser cidadão e saber a verdade da política brasileira, pesquisem no YouTube, no Facebook, pesquisem esses vários canais intervencionistas, pesquisem sociólogos, pesquisem Olavo de Carvalho, pesquisem L'Oréal Rocha, pesquisem todos esses canais de intervenção. Esse pessoal que faz impeachment e que está divulgando, fazendo propaganda, fatos políticos, fazendo propaganda para um político. Isso aí não quer dizer nada. É só um fato político. Fato político é uma mosquinha voando. O que manda, o que move e o que muda uma nação são os atos políticos. E os atos políticos são esses que eu acabei de falar e citar alguns. O mais importante foi esse, que a população brasileira já decidiu, não queremos mais isso. Não queremos mais isso. E não acredite em militares mentirosos, não acredite em militares comunistas, que a gente sabe que existe no Brasil, o comunismo é fortíssimo no Brasil. Por isso que a gente é um país pobre. Todos os países comunistas são pobres. Então, nós não podemos continuar aceitando o comunismo, seja na política, seja nas Forças Armadas, seja nas instituições, seja no judiciário. Não é mesmo? É isso aí. Então, meus amigos, boa sorte, bons momentos. Deus, pátria, família. Compartilhe esse vídeo, meus amigos, por favor. E se for no meu canal do YouTube, por favor, clique lá, se inscreva e clique lá no sininho. Obrigado, amigos. Boa sorte. Divulguem, divulguem, divulguem. Vamos alertar também os nossos militares, tadinhos. Eles também foram condicionados igual a nós, a população brasileira inteira. E eles estão se informando, lendo jornais, televisões, assistindo televisões e revistas. Então, eles têm que se informar de outra forma. A gente sabe, eu tenho falado com o pessoal da reserva aqui, vários, e eles têm aquele pensamento político do que falam as televisões. Então, as televisões têm uma força fortíssima. Por isso que, quando ocorrer a intervenção, outra sugestão que eu vou dar aqui, os militares com certeza já planejaram isso. Primeira coisa que tem que fazer é ocupar as televisões e rádios e já começar a explicar a situação que está ocorrendo no Brasil. Não pode ser como lá na Turquia, que não invadiram as televisões e as rádios, né? Então, aqui tem que ser diferente. E fechar o Congresso, prender o presidente, prender governador, isso é fácil, isso é fácil. O mais importante é a gente ter o controle das mídias, das televisões. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos. Tchau.